Amados, quero terminar hoje aquela série de mensagens que começamos, sei lá, acho que 2 meses atrás. Aí, ó. É a 5ª mensagem, mas teve uns intervalos aí, sobre simplificar a nossa vida. Como é importante nós simplificarmos essa vida tão corrida que a gente vive. A gente está se baseando nessa mensagem, nessa série de mensagens, no livro de Tiago, a carta de Tiago. Falamos sobre simplificar nossas crises, sobre simplificar a nossa agenda, sobre simplificar nossos relacionamentos, sobre simplificar a nossa fé. E hoje eu quero terminar falando sobre simplificar a nossa vida em comunidade. Diga, simplificar nossa vida em comunidade. Semana anterior falamos sobre simplificando relacionamentos, deixar os relacionamentos mais simples, né? Não complicar tanto, que a gente complica demais. E hoje eu quero a nossa vida em comunidade, a sua vida em comunidade, em comunhão. Nós estamos na estação Cuidado como igreja. A ênfase nossa como igreja nesse tempo é o propósito da comunhão. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 18. Tiago 5, 13 ao 18. Você pode acompanhar no telão, eu vou ler em outra versão aqui, mas não tem problema. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Vamos ler o 19 também, até o 20. Meus irmãos, meus amigos, cadê o Chagas? Se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que o converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Como eu disse, essa série aqui, baseada no livro de Tiago, e nós vamos encerrar hoje. E nós estamos nos últimos versos aqui da carta já de Tiago. Lembrando você que Tiago escreveu essa carta para discípulos, um grupo de discípulos que enfrentavam um período de grandes adversidades. Era um grupo de refugiados, podemos dizer assim, para contextualizar. Eram cristãos judeus que se converteram, foram perseguidos em Jerusalém e se espalharam por vários lugares. E agora eles estavam em diferentes lugares do Império Romano sendo perseguidos. E eles deixaram para trás suas casas, deixaram suas profissões, seus negócios. Esses irmãos deixaram seus bens. E eles estavam agora num novo contexto. E o contexto de alguns deles, onde eles viviam, as pessoas viam a fragilidade daquele grupo, daquelas pessoas, daquele grupo de refugiados. E faziam uso da força deles, do trabalho deles, exploravam eles, oprimindo aqueles cristãos. Essa era a situação do público para quem Tiago escreveu essa carta. E ele insiste constantemente aqui em toda a carta sobre perseverança. Mantenham a perseverança. Ele desafia eles a permanecerem firmes diante das lutas e das dificuldades. Existe dificuldade? Existe, mas persevere. Existe dificuldades? Mantenha-se firme. Essa é a palavra de Tiago aqui. E aí, nesse contexto que Tiago escreve, emerge aqui da carta o tema sobre comunidade, vida em comunidade. E quando ele fala isso, se você pensar quando nós estamos enfrentando adversidades, dificuldades, como é bom a gente poder contar com comunidade. Igreja é comunidade. Quando você está passando por momentos difíceis, como é bom ter gente que a gente possa contar. Quando temos que manter firme um propósito, que às vezes nós estamos abalados, como é bom termos pessoas ao nosso lado que possam nos encorajar quando a gente está desanimado. Como é bom alguém nos dizer assim, não pare, continue.
Siga em frente, continue firme, não desanime. Não jogue a toalha. Talvez você está cansado e tem alguém ali dizendo, não, continue. Todos nós precisamos disso. Viu o Fábio ali? Lembrei, né? O Fábio correu o Ironman em Florianópolis semana passada, é isso, né? 42 quilômetros correndo, mais o que? Uns 3 nadando no mar? Por aí? 4 e bicicleta. 180, só isso. Foi fazer uma corridinha ali. Eu imagino que deve dar momentos. Se eu correr 3 quilômetros, já quero parar na metade, já começa a doer o baço, doer tudo. Se não tiver alguém ali, a equipe, o treino, tem toda uma equipe que vai, a família que vai junto lá apoiar. A pessoa desiste, né? Se nos treinamentos as pessoas desistiram, o cara já nem vai correr. Se ele pensar no que... Mas como é importante quando você tem pessoas dizendo, continue, vai firme, avance. No entanto, aqui no primeiro século, em meio àquelas perseguições, alguns discípulos de Jesus abandonaram a vida comunitária, abandonaram a fé, abandonaram a vida em comunhão, abandonaram a vida na igreja. E alguns deles abandonaram por covardia, porque eles não queriam mais ser identificados como cristãos e sofrerem as perseguições. Mas outros, não era por covardia. Outros começaram também ali, surge uma tese que tem surgido muito nos nossos dias, que é aquele grupo de pessoas que tem hoje no nosso tempo, de pessoas que continuam dizendo que não precisa de comunidade, não precisa de igreja, eu não preciso congregar. É o desigrejado, né? Não, eu sirvo Jesus, mas eu não preciso disso. O que bastava era o fato de crer em Jesus, de seguir a Jesus. E eles eram uma espécie de cristão autônomos. Tem hoje desses, né? Tem bastante desses assim. Amados, igreja, comunidade cristã é algo complicado mesmo. É um lugar de gente complicada, de líder complicado. É sim, faz parte do caminho. No entanto, essas pessoas precisavam ou pensavam que não precisam mais de igreja, não precisavam mais viver em comunidade. Aquilo estava acontecendo. Elas se bastavam. Esse era um grupo de pessoas. Como consequência disto, amados, existe nesse grupo que começa a abandonar a convivência cristã, a vivência em comunidade, que perde o hábito de estar com a igreja, começa a ocorrer no meio desses irmãos um esfriamento da fé. A consequência de você não congregar, de você não partilhar sua fé, de você não viver em comunidade, é com certeza, gradativamente, o esfriamento da fé. É uma consequência natural. Qualquer discípulo de Jesus que se afasta da convivência cristã, gradativamente ele começa a esfriar. Gradativamente você começa a ceder em valores, em princípios. Ele começa a se perder. É gradativo, mas vai acontecer. No século XVI, um monge chamado São João da Cruz, ele disse algo que é uma verdade que a gente conhece de outro jeito, essa frase. A alma virtuosa que está só, é como a brasa que está só. Em vez de esquentar, ela torna-se cada vez mais fria. Qual outro jeito de falar isso? É o graveto, né? Tira o graveto da fogueira, ele vai se apagar. É uma verdade. É uma verdade tremenda e a gente insiste em desafiar. E a gente diz, não, comigo é diferente, não vai ser diferente. E aí nesse contexto do primeiro século, Tiago, existe um outro escritor que é contemporâneo de Tiago, da mesma época de Tiago, a gente não sabe quem que escreveu, mas a carta de Hebreus, o escritor ali, em Hebreus 10, 25, ele diz a mesma coisa. Hebreus 10, 25. Não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha o que diz, não deixemos-nos de nos reunir como igreja. Por que ele fala isso? Porque aquele escritor também estava atento a esse problema no primeiro século, no início da igreja. Pessoas que estavam abandonando a convivência, a comunidade cristã, se afastando do convívio cristão. E certo dessa importância da vida em comunidade, da vida em comunhão, de estar juntos, Tiago nos ensina como viver isso. Tiago nos ensina como simplificar a vida em comunidade e viver em comunhão, e viver em comunidade.
E Tiago vai apresentar pelo menos 4 coisas para nós aqui. A primeira coisa que Tiago nos apresenta aqui é que se você quer viver e simplificar a sua vida em comunidade, você precisa exercitar a empatia. Diga para a pessoa que está ao seu lado, exercite a empatia. Se você está no Facebook, escreva aí, exercite a empatia. Tiago, versículo 13 e versículo 14. É parteado o versículo ali. Veja bem, amados. Entre vocês, alguém está sofrendo? Coloque na NVI lá para mim, Karina. O versículo 13. É a Rebeca está ali? Versículo 13, 5:13. Entre vocês está alguém sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Chame os presbíteros e por aí vai. Nós vivemos numa cultura, numa sociedade, amados, altamente individualista. Nós somos consumistas, nós somos hedonistas, nós buscamos prazer, consumo, somos individualistas. Homens e mulheres que nós estamos praticamente viciados nisso. A nossa cultura nos dopou nisso. Em todo lugar que a gente vai, em todo lugar que nós nos encontramos, nós vamos ali para ser servidos. E muitas vezes nós trazemos isso para a vida em comunidade. E aí a gente chega na igreja, na comunidade, e muitas vezes nós viemos para cá hoje para ser abençoados. Porque nós queremos ser tocados pela palavra. Porque nós queremos ser sensibilizados pela música, pelos louvores. Porque nós queremos que as pessoas percebam que nós estamos tristes. Nós queremos que as pessoas percebam que nós estamos alegres muitas vezes, e aí celebrem com a gente. E é isso que Tiago, nesse trecho, ele desafia. Ele nos desafia a inverter o fluxo disso. Perceba que ele 2 vezes ele fala, deixa o texto lá, entre vocês. Entre vocês. Entre vocês, alguns estão doentes. Entre vocês, alguém. Entre vocês. Ele repete isso. Na vida em comunidade, no contexto de comunidade, de igreja, num culto como esse, ou na vida da igreja, existem pessoas que estão sofrendo. Mas existem pessoas que estão felizes. Existem pessoas que estão doentes. Existem pessoas que estão doentes fisicamente. Tem pessoas que estão doentes emocionalmente. Existem pessoas que estão doentes a tal ponto de, apesar de serem parte da comunidade, de fazerem parte da comunidade, não podem estar no contexto da comunidade. Lembramos agora da nossa querida Rô, né? A Rosângela lá sofrendo, tá, problema no rim. A irmã Rosângela, irmão Walter. Abraço, amados, queridos. Pessoas que estão acamadas. E aí o texto fala que elas precisam chamar os presbíteros que representam a comunidade para que elas sejam abençoadas. Elas são abençoadas pela comunidade através do presbitério, através dos presbíteros. Presbíteros aqui são os líderes da igreja, vamos simplificar. Só que perceba algumas coisas, melhor dizendo, que Tiago está falando aqui. No nosso contexto, tem pessoas com sentimentos diferentes. Tem aquele que está sofrendo. Ele ora, mas ele não ora sozinho. Ele ora no contexto da comunidade. Ele não está falando de alguém que está orando sozinho. E a comunidade acompanha. E a comunidade diz amém para ele, para aquela oração, diz amém. Existem pessoas que estão felizes. Está feliz? Cante louvores. Mas não é cante louvores debaixo do teu chuveiro lá em casa. Ele está cantando no contexto de comunidade. Com as pessoas que estão ao redor dela, então, começam a cantar com ela. A pessoa que está doente, ela não sofre a enfermidade solitariamente, sozinha. Ela pede para que a igreja participe da dor dela. Como? Chamando os presbíteros. Mesmo longe, ela começa a ser envolvida. Em Romanos 12, versículo 15, Paulo fala tem um texto lá que é muito conhecido. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É 2 imperativos. Chorar com os que choram. O que é isso aqui? É abrir mão do meu momento de felicidade. De repente você está num momento de felicidade. Eu abro mão dele para sentir a dor do outro. Só que numa sociedade que é hedonista, que é consumista, que é individualista, gente, isso aqui é um parto. Como eu vou abrir mão desse momento agora?
E aí quando você percebe que a pessoa está vindo na direção sua, e você sabe que ela vai falar um monte de problema, um monte de coisa, você você desvia, ou você faz coisas para evitar, porque você está tendo um dia tão bom e aquela pessoa vai estragar teu dia. Quando a gente cumprimenta alguém, boa noite, tudo bem? Tudo bem. E aí você vê que ela vai falar, você esperava tudo bem, mas ela vai falar, Muitas vezes evitamos o contato com a dor do outro, porque nós refletimos essa cultura consumista que está na sociedade. E quando a gente fala de se alegrar com os que se alegram, é mais difícil talvez ainda. Porque chorar com os que choram, você vai no embalo. Paulo está dizendo para eu me alegrar com aquele que está alegre. Tem alguém hoje no nosso meio aqui, que no meio de crises, de dificuldades, essa semana que o mundo vive, essa semana ele recebeu uma promoção, ele vai ganhar mais, ele vai ganhar 2 vezes mais, ele vai ganhar 3 vezes mais, e você continua desempregado, você fica pensando, poxa, e é o quê? Talvez uma pessoa que fechou aquele negócio que vai abençoar o trabalho dela, a empresa dela, o negócio dela para os próximos 4, 5 anos, e ele não está mais em crise, ele não está nem aí para a crise, mas você continua perdendo noites e noites de sono. E aí Deus fala para você, se alegre com ele. E Paulo fala, a gente precisa aprender a se alegrar com quem se alegra. A gente precisa aprender a chorar com quem chora. Tudo isso é um contexto de comunidade. Existe um psiquiatra cristão chamado Paul Tournier, e ele diz o seguinte, existem 2 coisas que não podemos fazer sozinhos. Uma é casar, e a outra é ser cristão. Já tem gente tentando casar sozinho, né? O cara casa com boneco, com árvore, com não sei o quê. Né? Não tem como casar e ser cristão sozinhos. A mutualidade na Bíblia não tem como. Assim, quando a gente está enfrentando uma dificuldade, um momento difícil, nós precisamos ter amigos espirituais. Precisamos ter comunidade, gente que se aproxima de nós, que se sensibilize e nos encoraje, que nos anime, que nos ajude a atravessar o deserto. E quando a gente está alegre, nós precisamos de pessoas que não transmitam inveja, que não façam desdém do nosso momento de alegria, sabe? Você é eufórico ali, a pessoa, ai que legal, bom para você. Não, nós precisamos de pessoas que queiram celebrar conosco. Existem momentos na vida que eu e você vamos nos deparar com situações e nós vamos nos sentir profundamente debilitados, fracos, carentes. Se sentimos sem forças, não conseguimos reagir por nós mesmos. E nós precisamos da igreja, nós precisamos de pessoas, de comunidade, daquela que vem ao nosso encontro e nos acolhe. Em Eclesiastes, uma palavra bem clara, em Eclesiastes 4, 9 e 10, diz assim, é melhor ter companheiro do que estar sozinho. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Pobre do cristão que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Pobre do discípulo de Jesus que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Você quer simplificar a sua vida de comunidade, a sua vida em comunhão, a sua vida na comunidade cristã, ser uma igreja simples. Nós precisamos passar a vir para essa comunidade, a estar nessa comunidade, a vir na igreja, nessa perspectiva. Não de receber, mas de dar. Vir para a igreja ou estar com os irmãos na conexão, na expectativa de conectar-se com o sofrimento às vezes dos outros, com a alegria dos outros, na perspectiva de não de ser servido, mas de servir, de estar amparado por alguém em algum momento difícil, ou ancorar alguém, ajudar alguém que está passando por momentos difíceis. Esta é a perspectiva que devemos ter. Celebrar com aqueles que se alegram. E aí nós vamos ter uma vida plena, que vai além, amados, de vir para a igreja, para a comunidade, para um momento bom de ouvir uma reflexão da palavra, ouvir uma boa música, ter um tempo gostosinho assim, tudo isso faz parte. Mas a vida comunitária é muito mais do que ouvir uma boa música, ouvir uma palavra e ir para casa. A vida é em comunhão, a vida é em igreja, é muito mais do que isso.
Primeira coisa, então, né, nós precisamos exercitar a empatia. A segunda coisa que Tiago nos coloca para simplificar a nossa vida comunitária aqui é praticar a oração. Diga, pratique a oração. John Piper, um autor, um pastor americano, ele fala um pouco sobre isso. Ele fala sobre que o conceito de empatia emerge, dali desse conceito de empatia, quando você tem empatia com alguém, dali emerge o conceito de oração. E ele diz que nós temos 3 tipos de oração basicamente. A primeira é a oração por nós mesmos, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Então a primeira coisa que Tiago fala, e John Piper só arruma isso ali na sua explanação. Está alguém sofrendo? Esse sofrer aqui, ele está se referindo às mesmas lutas, às mesmas adversidades. Já falamos de outras mensagens, naquela sobre o sofrimento, que os profetas passaram no Velho Testamento. É naquele contexto. Este sofrimento tem a ver com o fato de que você está procurando viver uma vida reta, correta, coerente com a palavra, com os princípios de Deus, mas por você tentar viver essa vida assim, a sociedade, o mundo te persegue. A sociedade te pressiona, ela te intimida. Ela intimida aquele que tenta viver os valores e os princípios de Deus. E isso gera um sofrimento. E Tiago diz que se alguém está neste caso, está alguém sofrendo, esse tipo de sofrimento, a palavra está dizendo ali. Ore, busque a presença de Deus. E diante das adversidades, diante dos problemas, diante das lutas, a primeira coisa então que eu e você devemos fazer é orar. Buscar a presença de Deus, daquele que se preocupa conosco, que tem o poder para mudar a situação. Isso parece tão óbvio, tão simples. O problema é que a gente não faz. O problema é que eu não faço isso. Quantas vezes, talvez você esteja passando por um momento difícil, por uma situação difícil, e as pessoas correm para tantos lugares e não oram. E aí, quando não tem mais perspectiva, não tem mais solução, ela vai orar. A oração às vezes se torna a última situação, o último lugar a buscar para muitas pessoas. Muitos confiam nas suas habilidades, muitos confiam na sua força, na sua capacidade de gerenciamento. Não que a gente não tenha que se preocupar, tem que fazer. Mas a primeira coisa que você tem que fazer diante de um problema, amados, tem que ser a oração. E quando muitos às vezes só oram quando não tem mais alternativa, quando não tem mais solução. Quando tudo está perdido. E aí ela percebe que não tem mais. E aí eu vejo que muitas vezes Deus permite essas coisas acontecer na nossa vida. E aí quando não tem mais possibilidades, a gente começa a perceber que diante das impossibilidades Deus age. E aí, eu creio que Deus às vezes permite mesmo para a gente ver isso e enxergar que é Ele que tem que estar no comando. Só que muitas vezes nós não aprendemos isso. Você tem acesso à oração, meu irmão, amém? Você tem acesso à oração. O texto não está dizendo aqui que o pastor deve orar por você. É você que deve orar. Está dizendo que o cristão que está sofrendo, ele pode entrar na presença de Deus e clamar pelo poder e pela intervenção de Deus. É você, diga assim, sou eu. Diga assim, sou eu. Amado, porque tem gente que acha que nós pastores, tem gente que acha que a gente tem uma espécie de cartãozinho, sabe aqueles cartão de banco, esses Black, Premium, Platinum, como é que chama esses cartão especial assim? Tem gente que acha que o pastor tem esse cartãozinho assim, Platinum ou Black lá da oração. Que quando o pastor ora, mostra o cartão para Deus, opa, esse é pedido, esse é diferenciado. E aí a gente tem, nossos pedidos vão à frente dos outros. Tem gente que acha que o pastor ora lá no céu, a fila é diferente para ele. Ele pode cortar a fila, porque a gente orou. Eu sou pastor, eu tenho o cartãozinho aqui da associação. Mas em lugar nenhum na Bíblia tem base para isso. A minha oração, a oração de qualquer um dos nossos pastores, de qualquer líder aqui da igreja, de qualquer lugar, de qualquer líder cristão, absolutamente tem o mesmo valor que a sua oração, amém?
Você não precisa saber palavras bonitas. Você não precisa orar com conceitos teológicos sofisticados e profundos. Você precisa ir com simplicidade e praticar, ir até a presença de Deus. Deus olhe para mim, Deus abençoe a minha vida, Deus intervém nessa situação. A sua oração é igual à minha, meu irmão. E para não deixar dúvida disso, o verso 17, 18, olha o que Tiago fala. Ele dá um exemplo dizendo o seguinte: você acha que o teu pastor tem um cartão, um platino? Ele fala assim, Elias era um homem semelhante a nós, versículo 17, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não chovesse sobre a terra. Elias era um homem humano como nós, e ele orou, a NVI diz, fervorosamente, e Deus respondeu a oração dele. Talvez mas Deus respondeu a oração do Elias, pastor. Mas por quê? Porque ele tinha carteirinha lá? Não. Talvez o que distingue nós de Elias, não é que nós somos diferentes de Elias. O que nos distingue é que Elias orou fervorosamente. Eu lembro de 2 situações na minha vida que passei por isso de maneira extrema, assim. A primeira foi com a Rebeca, era neném. Já falei acho que 1000 vezes na igreja essa história aí. A Rebeca passou mal e os médicos achavam que era meningite e tudo, e ela quase desfaleceu nos meus braços. Corremos para o hospital, não tinha dinheiro na época para pagar nada, e os médicos queriam internar, queriam tirar líquido da coluna dela, e era meningite, e nós desesperados. Aí o Fábio falou assim: Jonathan, dá uma oferta para você, você vai lá e no Pequeno Príncipe lá. Beleza, pagamos uma consulta particular, foi atendido lá, Dr. Stanley. Eu lembro até hoje daquele médico, gente. A Rebeca está com 18 anos, acho que ela tinha 1 ano? Acho que não tinha nem 1 ano, né? Não lembro se ela tinha 1 ano. E ele atendeu, e ele deu risada. Ele falou: isso aqui era alguma coisa na garganta dela, esqueci o nome lá. Eu falei: não, mas os médicos falaram que lá no Hospital das Clínicas, que criança nessa idade não tem amidalite, essas coisas. Ele deu risada e falou: esses médicos novos não sabem nada. Deu um remedinho, 2 dias depois ela estava boa. Mas aquele dia, amados, a Rebeca estava desfalecendo. Eu lembro de madrugada, minha sogra me acordou dizendo que a Rebeca estava vomitando, passando mal. Eu peguei a Rebeca desmaiou e ficou roxa, nenenzinho roxo, né? Eu comecei a expulsar o espírito de morte dela, né? Batia assim nas costas dela, nem sabia. Mas eu clamei, de repente ela começou a tossir de volta. Outra vez foi quando meu pai teve H1N1. E eu lembro que os médicos avisaram que era para nós ir lá e se despedir dele. Avisaram a minha mãe. Minha mãe falou assim: não vou fazer isso. Só que a minha mãe avisou a gente, né? Nós não vamos, Deus vai trazer meu marido de volta. E eu lembro que eu entrei no carro e eu comecei a orar, mas eu gritava, eu tinha um ninho, eu gritava dentro daquele carro, estava sozinho. Mas eu gritava: Deus, eu não aceito. Não para Deus, foi para o diabo sair, para a morte sair. Mas foi tão fervoroso que eu saí daquele lugar sabendo que Deus tinha feito algo. Saí do carro, sozinho. Essa é a diferença talvez de Elias. A segunda forma de oração que a gente tem aqui, além de a gente orar por nós mesmos, é a oração dos presbíteros por alguém. A oração dos presbíteros por alguém. Está entre vós alguém doente? Que chame os presbíteros da igreja. Versículo 14. E aqui a palavra doente aqui está falando de acamado. Alguém que está debilitado, alguém que não consegue se levantar, alguém que não tem força física para se levantar. E aí o que ele faz? Chama os presbíteros da igreja, os líderes da igreja. Agora, não é porque os líderes, os presbíteros têm uma oração mais poderosa do que qualquer crente, senão a gente vai ser incoerente com o que eu acabei de falar. E aí você tem que perceber algumas coisas aqui. Primeira coisa, essa pessoa está acamada. Ela não tem como vir à comunidade, ela não tem como ir à igreja, não tem como estar com os irmãos. Então o que acontece? Não tem como ir toda a comunidade também na casa dela. Os presbíteros que representam essa comunidade vão até essa pessoa. Não existe como a igreja inteira ir lá, mas quando um presbítero, um líder vai ao encontro dessa pessoa e ora pela essa pessoa, perceba isso. Quando esse presbítero ora, a comunidade está orando, a igreja está orando. Está percebendo isso? Não é que o pastor ele é especial, não, que ele está representando toda essa comunidade. E quando ele vai, toda a comunidade está ali.
E quando a gente ora, quando tem momentos na igreja, no culto, que chamamos as pessoas para orar, ou quando oramos por pessoas doentes, ou qualquer coisa assim. Aí o que é isso? É essa disposição. Você pode, não tem nenhum problema. É isso, é essa disposição. Você está às vezes desanimado, mas é como se a comunidade estivesse orando por você. A igreja. E aí, amados, se você se sente desanimado, debilitado, talvez você não está conseguindo lutar contra as adversidades, você está percebendo e precisando de algo especial de Deus. Você precisa sim chamar a liderança da igreja, chamar a liderança espiritual da igreja, os pastores, presbíteros, e pedir: ore por mim, recorra a essa liderança espiritual que somos. Mas aqui tem uma segunda coisa. Por que essa pessoa chama os presbíteros? É porque ela reconhece, essa pessoa reconhece os presbíteros. Ela reconhece uma liderança, preste atenção nisso, ele reconhece uma liderança espiritual nessas pessoas. E se essa pessoa reconhece nos presbíteros uma liderança espiritual, é porque ela não reconhece a liderança espiritual só quando ela precisa de oração. Se você vai a alguém, a um presbítero, para buscar oração, é porque você reconhece uma liderança espiritual nela. Então você não vai a ela somente quando precisa de oração. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Porque os presbíteros devem ser a liderança espiritual dela também no momento de orientação, também no momento de confronto. Você está entendendo o que eu quero chegar? Eu preciso de oração, vou lá para o pastor orar. Agora eu preciso de uma orientação, o cara não pede nem conselho. Toma decisões, se arrebenta às vezes no casamento, na vida. Faz alguma coisa errada, a gente vai tentar conversar, a pessoa não tem nada a ver com a minha vida. Mas na hora que você tem problema, é o presbitério que você recorre. O que Tiago está dizendo aqui, amados, que essas pessoas, por exemplo, que vivem por aí, dizendo que não precisam de comunidade, que não precisam de igreja, são essas pessoas que muitas vezes, isso é uma verdade, os pastores aqui sabem disso, são essas pessoas que muitas vezes visitam as igrejas por aí, as nossas igrejas, e quando termina um culto, ou quando tem uma oportunidade: pastor, o senhor faz uma oração por mim? E aí nós tínhamos que começar a perguntar: por que fazer uma oração por você? A minha oração não vale mais que a tua? Não, é igual até. Só existe uma razão para eu fazer uma oração por você: é se você está debaixo da minha autoridade espiritual. Se eu sou responsável por você, aí sim. Você está entendendo ou não? O cara vai em tudo que é lugar, ele só pede oração aqui, pede oração ali, mas ele não quer compromisso com aquela comunidade. Ele não quer se submeter a uma liderança espiritual, ele não quer fazer parte daquela igreja. Mas na hora da oração, então não tem por que orar por você, porque minha oração é igual à tua. Amém? Amém ou não amém? Estão ficando quietos. Porque se você não tem, ou se a pessoa não está debaixo da sua autoridade espiritual, da minha autoridade espiritual, não tem como me chamar, ou chamar outro presbítero para pedir oração, porque no dia a dia, a sua vida, o seu coração, ele não está debaixo da autoridade espiritual de ninguém, ele não tem ninguém que... Tudo bem. E é o problema que acontece em Eclesiastes capítulo 4 que a gente leu. Ai daquele que cair se estiver sozinho. Ai daquele que cair e não tem um líder para chamar, um líder espiritual, um presbítero, alguém para ajudar, para dizer: por favor, ore por mim, eu estou debilitado. Se alguém está doente, chame os presbíteros, chame sua liderança espiritual, busque ajuda. E aí tem um negócio que eu quero falar rapidinho aqui, mas já dá uma orientação geral para a igreja. Versículo 14, parte B. Vamos polemizar um pouquinho aí, para você debater na célula aí. Para estes, porém, ou melhor, para que esses orem, chame os presbíteros, para que esses orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A segunda parte que dá pano para manga, né? Unjam com óleo.
Esse negócio da unção com óleo, amados. Esse negócio aqui é para gerar confusão, né? Faz 20 séculos que divide igreja esse trem aqui. Unção com óleo, né? E a gente vai abrir um parênteses aqui. Simplifique a unção com óleo, aqui a parte da mensagem, que dá para ser uma outra mensagem. Para a gente entender o que eu vejo. Quero compartilhar com os irmãos sobre isso. A gente tem que dar uma olhadinha lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, pessoas e objetos eram separados para uso exclusivo por Deus. Por que se ungia objetos no Velho Testamento? Esse púlpito aqui. Vamos ungir ele. Então você ungia ele com óleo, e aquele objeto era para uso exclusivo da obra de Deus. Não é para usar para mais nenhuma coisa. Aí o irmão compra o carro. Você compra um carro e leva para o pastor ungir. O que você está dizendo? Que aquele carro, a partir de agora, é para uso exclusivo de Deus. Opa, pode trazer, irmão. Pode trazer, nós vamos ungir, né? É isso que estava dizendo. Era só usado para atividades voltadas para adoração. Quando era de pessoas, quando ungia-se pessoas no Velho Testamento, o sacerdote, o profeta, o rei, por exemplo, eram ungidos, eram separados através da unção. Primeiro, porque aquela atividade deles era de exclusividade, para atividade exclusiva para Deus. Mas também simboliza, diga assim, simboliza uma capacitação do Espírito Santo. Olha como se fosse o Espírito Santo, mas simboliza. E aí nós vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento tem apenas 2 textos que falam sobre a unção com óleo. Esse texto que a gente leu, 5,14 de Tiago, e Marcos 6,13. 2 textos, vê se pode isso, e tanta gente se divide e briga por isso aí. O fato de aparecerem apenas 2 vezes já disse que esse texto, que esse assunto é periférico, não é central no Evangelho. É um assunto à parte, não é a essência. Mas vou mostrar um pouquinho para você aqui. No Novo Testamento existe uma perspectiva, em primeiro lugar, da função terapêutica do óleo. O óleo era usado na antiguidade de uma forma terapêutica. Se você olhar a parábola que Jesus ensinou do bom samaritano, o homem que estava caído à beira do caminho, cheio de feridas, cheio de machucados, aquele homem, vem um homem, derrama sobre ele, sobre sua ferida, vinho e óleo. Para quê? Para umedecer as feridas. Existia uma função terapêutica. Agora a gente não pode negar o fato que também existia no Novo Testamento o símbolo, digo símbolo, do poder do Espírito Santo. Quando o Tiago estava dizendo que os presbíteros deveriam ungir com óleo, ele está 2 coisas aqui, se referindo talvez também à questão da função terapêutica, mas também deixando claro que a cura não vinha de quem orava, mas a cura vinha do Espírito. Não é porque o fulano está orando por você. Aquilo estava dizendo que o Espírito Santo estava ali e ele estava agindo. Agora perceba isso. O óleo é um símbolo de poder, não é a fonte de poder. Óleo é símbolo de poder. Diga assim, é símbolo, não fonte. O que aconteceu? Com o passar do tempo na história, logo no século III, um irmão chamado Hipólito passou a atribuir ao óleo o mesmo valor dado à Santa Ceia. Ele começou a dizer que a Santa Ceia, a gente sabe, foi instituída por Jesus de maneira explícita, mas Hipólito começou a dizer que a unção com óleo estava no mesmo pé da Santa Ceia, em mesmo pé de igualdade. Começou a atribuir a ela um valor que não tinha, a unção com óleo. No século IV, a igreja já vai se perdendo e o óleo bento é instituído. Não bastava mais ser óleo, tinha que ser, porque tinha óleo de cozinha, óleo para ungir. E qual que é a diferença? É que o óleo tinha que ser abençoado pelo bispo, tinha que ser óleo bento. E aí perceba, o óleo que era símbolo do poder do Espírito Santo, agora é o óleo que tem poder. A igreja vai se perdendo. Com o tempo, o óleo tem poder desde que, ali, eles diziam, que um homem de poder orasse pelo óleo. E nessa época começa a surgir vários óleos diferentes. Óleo para exorcismo, óleo para cura física, óleo para perdão dos pecados. O mercado de óleo foi crescendo, né? Como aconteceu na Idade Média. Aí no século IX, instituíram a extrema unção, que você critica lá, né? Mas nós fazemos um negocinho parecido. A extrema unção é instituída.
Então, o óleo é derramado sobre a pessoa que é ungida, depois está... E aí o que era símbolo do Espírito Santo, símbolo do poder do Espírito Santo para curar, começa a se tornar meio de redenção. E começa a perceber que naquela época o óleo tem agora o mesmo poder da obra de Cristo feito na cruz. Porque podia fazer extrema unção. Não fazem extrema unção? O que é? Vão lá e unge. Se você está aqui, você é de tradição católica, se você nos ouve é de tradição católica, por favor, não fica constrangido, porque nós de tradição evangélica também chegou a nossa hora aqui. Porque no século 21, o óleo, em muitas igrejas, amados, que se dizem evangélicas, se tornou amuleto de poder, de ritual místico, e muitas vezes nós vamos no embalo. Nós vamos no embalo. O óleo tem poder, então você compra o óleo, tem igreja que vende o óleo e leva para casa. Se você orar sem óleo, não tem poder. Você precisa levar o óleo para casa. Se alguém fizer oração sem óleo, está lascado, aí vai morrer. Porque sem óleo não dá para resolver o problema, tem que ter óleo. O óleo começa a ser um elemento de manipulação. Perceba, o símbolo do Espírito Santo para curar tornou-se fonte de poder. O que era símbolo do Espírito Santo se torna a fonte desse poder. Nós não cremos assim. Pastor, é errado ungir com óleo? Claro que não. Unge, pode ungir, mas não atribua poder a isso. Senão nós estaremos atribuindo poder a alguma coisa. Porque tem coisas que a gente vai abraçando, amados. E nós temos que ter cuidado. A gente vai abraçando determinadas práticas, sem refletir de maneira bíblica, sem refletir de maneira teológica, vai abraçando, e a nossa fé começa a ser uma confusão, e a gente se torna as coisas, a nossa fé muitas vezes, na igreja evangélica brasileira tem se tornado assim, parece a fé de supermercado, você pega uma coisinha aqui, você pega uma coisinha ali, não gostei dessa aqui, eu gostei disso aqui, e nós vamos de prateleira em prateleira, enchendo de coisa. Existe o problema então de a pessoa ser ungida, enferma e está lá? Claro que não. Mas o que vai curar essa pessoa, nós temos que saber. Pode andar com óleo, eu tenho óleo em casa e tal, a gente faz, não tem problema. Mas saiba diferenciar bem isso. O que vai curar não é o óleo, é a unção do Senhor. Amém? Fecha parênteses. E o último tipo de oração que nós temos aqui, orar um pelos outros, chama os presbíteros, orar por si mesmo, chamar os presbíteros, e por último ele fala, oração uns pelos outros. Versículo 16, orem uns pelos outros para serem curados. Orem uns pelos outros para serem curados. Eu lembro que essa vez que a Rebeca passou mal, lá em Curitiba, uma das vezes, né? E eu lembro que não tinha WhatsApp, né? Mas tinha algum outro tipo de coisa, não sei se era Facebook ou se era mensagem de texto, não sei o que era. Sei que eu mandei para o pessoal da igreja, para os irmãos da igreja, orem por nós, orem por mim, orem para a Rebeca, orem para a família e tal. Uma pessoa que acho que eram os BIP lá. Eu lembro que uma pessoa que começou a frequentar, e ficou um tempo lá, e saiu, vinha de uma outra igreja, minha amiga, e ela falou assim, que igreja é essa que o pastor fica pedindo oração para os membros? Como se eu tivesse que ser especial, melhor que os outros. É isso mesmo, nós temos que pedir oração uns para os outros. Viver essa experiência. Saber que ao seu lado, amados, tem alguém que pode ser um potencial parceiro de oração. Como é bom, eu gosto do nosso grupo de oração ali do WhatsApp. Tem dia que é 2, tem dia que é 1, tem dia que tem 4. E aí quando um ora, o outro ora, e responde e tal, e compartilha. Você vai fortificando-se na fé. Como é bom. Por isso a igreja, amado, você tem que olhar para o lado e ver que tem alguém do seu lado. Terminou o culto. Desculpa, amados, eu lembro uma vez, viu o Pio Carvalho falar sobre isso, uma vez em Curitiba. Ele dizia, ele tinha culto de manhã, na época eu não tinha. Ele dizia assim, parece que tem um demônio nas igrejas, chamado demônio no almoço. Que a pessoa fica desesperada, que ela tem que ir para casa, tem que fazer o almoço. Mas hoje é domingo, você não vai trabalhar à tarde. O que tem almoçar 1h da tarde, 2h? Tem um tempo que os irmãos não saiam correndo. Termina o culto, tem que abraçar, ver um ao outro. Como é que você está, saber? O cara, por quê? Porque tem que almoçar meio-dia. Por quê?
Sabe, olha para o lado, a igreja é participar, é orar, e às vezes você sai correndo aí naquele tempo de oração, você perde de estar ao lado de uma pessoa, conhecer alguém, conhecer a pessoa que está ao seu lado. Talvez nós não damos tempo nem para olhar para quem que está ao nosso lado e orar um pelos outros. Terceiro lugar, pratique o perdão. Nós vamos cear, nós vamos participar da ceia. Mas a terceira coisa que Tiago fala aqui para simplificar a vida em comunidade é praticar o perdão. Se você quer simplificar a sua vida, pratique o perdão. Diante dos seus erros, amados, simplifique isso. Consciente ou inconsciente, a gente fala o que não deveria falar, a gente fala da forma que não deveria falar, a gente fala de uma pessoa que não deveríamos falar. Às vezes a gente tem uma atitude que ofende. Mas se tem uma forma de simplificar isso, diante do erro, de descomplicar a vida, sabe qual é a forma mais simples de descomplicar a forma de se viver? É que se eu falei algo para o Valcir, se eu ofendi o Valcir, o que eu tenho que fazer? A forma mais simples, descomplicada de viver é eu ir até o Valcir e dizer: Valcir, me perdoa, eu errei, me perdoe, eu falei isso, eu fiz isso, me perdoe. E aí a gente, é simples assim. Eu falei algo que não devia para o Eduardo, vou lá, Eduardo, me perdoa. É simples assim. Mas a gente prefere o jeito complicado. E o jeito complicado passa pelo nosso orgulho. E aí a gente começa a criar um monte de raciocínio aqui assim. Não, mas se eu for falar, ele agiu mal mesmo, mas eu não sei o que, começa a justificar. E esse orgulho, essa racionalização nossa, vai gerando em nós uma resistência. E essa resistência vai me levar a reações negativas. Porque ao invés de eu ir lá e resolver o problema com o Valcir e dizer: me perdoe, eu tenho orgulho, vou racionalizando, vou criando uma resistência. E em vez de eu ir lá no Valcir e pedir perdão, eu vou lá no Eduardo e começo a fazer a cabeça do Eduardo, para que antes que o Valcir fale o que aconteceu, eu já criei toda a minha defesa, eu já blindei o Eduardo. E aí, a igreja que era para ser um lugar de comunidade, de relacionamentos, começa a ser um lugar de relacionamentos truncados, porque ninguém confia em ninguém. Como dizem em Ponta Grossa, você começa a olhar de revesgueio. Revesgueio é assim, né? Você passa pelas pessoas e... Já ouviram isso? Né? Revesgueio. Você olha o outro assim, e aí começa a ter um lugar de racionalizações, de ressentimentos. Quando era só eu ir lá e falar: Valcir, me perdoa. Só que isso pesa, gera amargura, ressentimento, e consequentemente começa a vir doenças emocionais, doenças físicas, geradas por essa culpa, por esse peso, por esse ressentimento. Amados, pratique o perdão. Tiago fala: portanto, versículo 16: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Orem um pelos outros. Errei, vai lá, pede perdão. E aí isso vai promover cura na sua alma, na sua vida. E a gente vai promover cura. E as nossas orações, amados, vão ser respondidas. Eu não quero me deter nisso, mas a oração de um justo é poderosa e eficaz. O que é essa pessoa justa? É a pessoa que está bem diante de Deus e está bem com o seu semelhante também. Não é a pessoa perfeita, mas é que ela está assim. O que Tiago está dizendo é que tem muita gente que não está tendo oração, está orando, e a oração não está sendo respondida, não está sendo ouvida. Porque tem muita coisa entre ela e Deus, entre ela e o semelhante. Quem é casado sabe disso, né? Pedro já falou isso. Marido e mulheres, você sabe que é o motivo de orações interrompidas. Jesus, em Mateus 5, diz que se você estiver apresentando sua oferta e se lembrar do seu irmão que tem algo contra você, o que você tem que fazer? Deixa a tua oferta ali e vai primeiro reconciliar com ele. Você já parou para pensar nisso? Que a sua relação quebrada com alguém no contexto de comunidade, de igreja, dos discípulos de Jesus, pode impedir você, pode estar impedindo que as suas orações sejam uma oração com experiência de poder, uma experiência eficaz. Em último lugar, Tiago termina dizendo: meus irmãos, se alguém de vocês se
se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida deste. Versículo 19 e 20. E último mandamento de Tiago aqui: cuide daquele que se afasta. Diga assim: cuide daquele que se afasta. São os dois últimos versículos de Tiago, amados. Ele encerra a carta. Ele foi prático, simples. Ele não termina aqui dizendo tchau, gente, um abraço para Dona Maria, para a feijoada lá que eu fui comer na casa dela, para os irmãos aqui. Ele não faz que nem ele faz nas outras cartas, Paulo faz nas cartas. Mas Tiago diz assim, ele simplesmente de maneira prática e simples lhe diz: você percebeu que ele não tem estado mais no nosso meio aos domingos? Você percebeu que ele não tem estado mais no nosso meio aos domingos? Se você aí onde você está pensando assim, quem? É porque você não percebeu. Você já percebeu que tem irmãos, tem irmãs, que talvez meses, semanas, não estão entre nós? Não estão em comunidade? Tiago está dizendo que, queridos, viver em comunidade não é ir num espaço físico para participar de um momento de boa música, de uma boa reflexão, pedir oração a quem você se submete. É muito mais. Viver em comunidade é muito mais do que isso. É muito mais do que esses momentos. É você olhar ao seu redor. Viver em comunidade é olhar aos olhos das pessoas que estão à sua volta. Viver em comunidade é perceber que aquele irmão que sentava naquela cadeira ali, ele não apareceu há algumas semanas, e aquela irmã que sempre estava ali não está mais, e você começa a perceber isso. E aí você diz: o que eu tenho que fazer? Eu preciso ir ao encontro dele. Eu preciso ir ao encontro daquele que não está mais ali. Essa semana eu preciso ligar para ele. Eu preciso ligar, e você vai ouvir um monte de coisa, vai ouvir um monte de racionalização, um monte de situações, de amarguras, de acusações, seja o que for. E daí você pode ser usado por Deus para dissipar todas essas desculpas ou essas racionalizações. E aí você diz: vamos tomar um café junto? Eu quero orar com você, eu quero ter um tempo com você. Tiago fala: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do seu erro, do erro do seu caminho, salvará a sua vida, a vida dessa pessoa, e fará muitíssimos pecados perdoados. Ele está dizendo de alguém que era de dentro, que saiu e se perdeu e se afastou. É isso que ele está dizendo aqui. E talvez domingo que vem venha com ela. Amados, Tiago está dizendo que quem converte alguém que errou do caminho, mas salva essa vida, vai cobrir uma multidão de pecados. É tão banal pensar que a gente só vem aqui no domingo para participar de uma reunião e a gente passar talvez toda a nossa vida, toda a nossa história, sem ter a experiência, o privilégio de ser usado por Deus para trazer alguém de volta. Nós vamos participar da ceia. Os irmãos que forem distribuir a ceia, por gentileza, já estejam aqui. Pode ir distribuindo já, enquanto eu termino isso. Pode fazer a gentileza de distribuir, Eduardo. Obrigado. Mas pense comigo. Você pode ter a experiência, ter esse privilégio de ser usado por Deus para trazer alguém de volta. Você pode ter a experiência de trazer um filho de volta para a casa do pai, de trazer alguém de volta para os braços do pai, alguém que você conhece, alguém que se conheceu, que está longe do Senhor. Quero te convidar a ficar em pé. O Diego já entendeu. E eu quero te desafiar, fazer uns desafios hoje junto com a ceia. Enquanto você recebe a ceia e participa da ceia, eu tenho 4 desafios para você. A primeira é: você já olhou ao seu redor hoje? Já olhou ao seu redor? Pode olhar. Aqui a gente se conhece, né? Tem alguém que você não conhece? Acho que se tem alguém que você não conhece, pergunta o nome dele, diga bem-vindo, dá um abraço, dá um oi, dá um tchau, vai lá depois e conversa com ele. Talvez algumas pessoas aqui, algumas pessoas em casa estão sofrendo. Talvez alguns estão alegres. Qual que é o seu papel como parte dessa comunidade?
o Espírito Santo nos desafia hoje a deixar mão do nosso egoísmo, do nosso individualismo, do nosso hedonismo, nosso consumismo, e ir em direção ao outro. A ceia fala disso. A ceia fala de viver em comunhão. É o mesmo pão, é a mesma essência, é o mesmo suco que fala do corpo do Cristo e do sangue de Cristo. O segundo desafio: você crê no poder da oração e você tem feito uso desse poder diante dos problemas, das dificuldades. O que você tem feito? A primeira coisa é orar, e hoje nós vamos orar, e você crie esse hábito, faça disso sempre um hábito na sua vida. Passe a orar em qualquer situação. Olha ao seu redor, ore, use o poder da oração. Em terceiro lugar, você precisa pedir e receber perdão de alguém. De repente você sabe de alguém que você precisa perdoar ou pedir perdão. Não subestime as implicações dessa atitude na sua saúde emocional, na sua saúde física. É simples assim. Ah, mas a pessoa nem lembra mais disso. O problema não é a pessoa não se lembrar. O problema é que você se lembra, meu irmão. O problema não é o outro, o problema é você. Passe a colocar isso no seu coração. Se isso pesa para você, se isso está mal resolvido para você, peça perdão e libere perdão. Então chega para lá nesse orgulho. E em último lugar, você já notou que ele ou ela não está mais aqui entre nós? Tiago não desafia, essa última coisa, Tiago não faz um desafio aos pastores. Veja aí quem está faltando. Jesus já falou isso, a palavra das 99 vezes. Mas ele está dizendo para a igreja. Pastores, presbíteros, nós temos que ir atrás sim das ovelhas. Mas Tiago não fica dizendo presbíteros, pastores. Obrigado. Veja lá, olhe para os enfermos. Não. Ele diz irmãs e irmãs, meus irmãos. Vocês precisam ir atrás daqueles que estão se perdendo, daquele que sentava ao seu lado, daquele que caminhava contigo, daqueles que estão se desviando. Meu irmão, descubra a alegria de ser um instrumento de Deus. Quantos querem ser instrumentos de Deus aqui? Temos várias cadeiras vazias aqui. Talvez na próxima ceia, no próximo culto, ou na próxima ceia, aquele irmão que tem estado sumido e você sabe onde ele está, você sabe onde encontrar. Aquela pessoa que talvez nem foi daqui, foi de outra igreja, outro lugar, está desviado, longe dos caminhos do Senhor. Deus quer te usar. E Ele vai sentar com você no próximo culto. Você vai pegar esse cálice, você vai trocar com ele e abençoá-lo. Nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Paulo fala que ele aprendeu, e aquilo que ele ensina, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo dado graças, tomou o cálice, dizendo que aquele cálice era o cálice da nova aliança que havia no sangue dele. E semelhantemente, depois de tomar aquele cálice, eles partiram o pão, comeram do pão, partiram do pão e celebraram a ceia do Senhor, que simboliza o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E nós vamos fazer isso hoje. Viver em comunidade de forma simples. A ceia é um símbolo dessa comunhão. É um elemento máximo da igreja, símbolo da nossa comunhão, de quem nós somos. Somos um para aquilo que Cristo fez por nós. Levante esses elementos aos céus, nós iremos orar, consagrar eles ao Senhor e você poderá participar. Pai,